O enciclopédia dominou lá na defesa, passou pro mestre da folha seca, deu de bandeja para o canhota, que bem lançou para o tostão. O Maradona quis pôr a mão, mas o Vavá deu um lençol. Veio o Capita, botou moral, é oração do futebol. Bola no fundo, driblou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Bola no fundo, driblou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Olá, eu sou o Cláudio Tadashi Oshiro e você ouve o podcast Camisa 8. Hoje recebemos o jornalista Celso Zelt, que particularmente é uma pessoa que muito me influenciou e acredito que também é uma referência sua se você ouve esse podcast pelo interesse na história do futebol, sobretudo nesse campo gigantesco que é o futebol para além das grandes camisas. Quem me ajudou nesse papo foi o meu amigo Felipe Corvino, que por falta de atenção e educação da minha parte, não foi apresentado. Teremos outras oportunidades e isso será feito, mas em resumo, o Felipe é um estudante de História e nos conhecemos lá na Federal Fluminense, onde eu me formei uns anos atrás, e ainda cheguei a dividir o teto com o Felipe por uns meses. Além disso, o Felipe gosta de futebol e sabe muita coisa, ou engana muito bem quando o assunto é música. E eu falo isso porque conversamos com o Celso Zelt sobre hinos de futebol. E se você assistiu o Celso lá no finado Loucos por Futebol da ESPN, sabe que ele é um craque quando falamos em hinos de futebol. Nosso foco foi no futebol do Rio de Janeiro, claro, e tivemos como personagem central Lamartine Babo, que compôs o hino de 11 times aqui do Rio, desde os tradicionais América, Bangu, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, até clubes que não disputam a primeira divisão estadual há mais de 50 anos, que é o caso do Canto do Rio, lá de Niterói. Mas é claro que, quando falamos de um tema tão rico e empolgante, passamos também por outras regiões do Brasil, falamos do Grêmio, Bahia, Paysandu, Corinthians, enfim. O papo rendeu e rende ainda mais. Quem sabe no futuro eu não volto aqui com o Felipe, a gente fala mais um pouquinho sobre hinos, porque esse é um assunto que a gente tem muito interesse e gostamos demais de ouvir hinos de futebol. Antes de encerrar essa introdução, eu gostaria de lembrar que, caso queiram sugerir temas, pessoas ou fazer alguma crítica, é só entrar em contato lá no Twitter, que é o Camisa 8. O 8 é por extenso. Lá no Twitter e também aqui na descrição eu vou deixar uma playlist com os hinos citados na ordem, e aí você pode ouvir tudo depois com mais calma, beleza? É isso aí, um abraço. Eu acho que não deveria ser necessário apresentar, né, o jornalista Celso Zelt, mas apenas para manter a formalidade da entrevista, o senhor poderia se apresentar brevemente, falar quem o senhor é, o que o senhor já fez? Claro, claro. Meu nome é Celso Zelt, eu sou jornalista, pesquisador do futebol e da sua história e cronista esportivo. Eu trabalho atualmente no ESPN, no Canal Verde da TV Cultura, mas tive uma passagem de muitos anos, aliás, várias passagens pela revista Placar, que é a base da minha formação como jornalista e como leitor, consumidor de informações de futebol, desde o longínquo ano de 1977, já vai ficando longe. Bom, a gente vai fazer mais um formato de bate-papo aqui sobre os hinos do Rio de Janeiro, né? Mas só para introduzir esse papo, eu acho que seria legal trazer algumas perguntas para entender melhor a sua relação com os hinos. Eu acho que a gente pode começar a dar o pontapé inicial nesse papo dessa forma, pode ser? Pode sim. Bom, eu acabei de falar que acompanho futebol desde 77, né? Uhum. E era uma época muito difícil de acesso, a gente não tinha internet, não tinha nada. Você, para conhecer os hinos dos clubes de futebol era muito difícil. A gente basicamente conhecia os hinos do Flamengo e do Corinthians, que tocava em baile de carnaval. Os próprios torcedores na época de seus clubes, pelo menos na minha faixa etária, eles tinham muita dificuldade de conhecer os hinos dos seus clubes, né? Eles eventualmente eram executados em programação de rádio. Eu, por exemplo, lembro que esperava o time ser campeão para ouvir um trechinho do hino nos gols do Fantástico.
Foi assim que eu ouvi em 79 o hino do Ferroviário do Ceará, que foi campeão naquele ano, né? Salve, salve FAC, é o time dos maiorais. E era muito difícil. E eu lembro, inclusive, que esse era um dos meus critérios para comprar a revista Placar. Eu ia lá na seção de cartas e quando tinha pergunta de alguém do tipo, publique o hino do São José, aí a revista passava a me interessar mais, porque tinha a letra do hino, né? Não a melodia, não tinha como, era uma publicação impressa. Então era um tempo muito difícil. Eu lembro do meu falecido primo Samuel, que é palmeirense, também era um pouquinho mais velho que eu, ele adorava essa coisa de hino, ficava mandando eu cantar hino do Fluminense, hino do América, de clubes até grandes, mas que a gente não tinha tanto acesso à informação quanto tem hoje, né? E aí, no segundo momento, quando a gente fez o Loucos por Futebol, que era o programa na ESPN Brasil, Marcelo Duarte, que era o apresentador, falou, olha, cada um de nós tem que criar uma marca aqui, se preocupa em criar uma marca. E eu nem estava muito preocupado com isso, mas ele lia lá os aniversariantes da semana, e tinha o Náutico. E aí eu falei, eu vou cantar, em vez de parabéns para você, vou cantar um trechinho do hino do Náutico, né? Da união de duas cores mágicas, surgiu a força e a raça. E aí virou uma marca do programa. Então, anos depois, eu acabei resgatando essa coisa dos hinos, que hoje meu filho também, o Daniel, agora está com 15 anos, mas desde pequeno ele curte esses hinos de clubes. E já na geração dele, muito mais fácil, que é só você dar um Google, né? Vai lá no YouTube e você acha o hino de todo mundo. Uhum. Então, minha pergunta passava justamente por tudo isso que o senhor falou, porque eu e o Felipe, eu acho que a gente faz parte dessa última geração que nasceu sem saber o que era internet ainda. A nossa infância ali, a gente não sabia o que era internet, mas essa outra metade da nossa vida, a gente tá com a internet no bolso, né, todo dia. Se eu quero saber como é um hino, eu procuro lá no YouTube, em 2 minutos eu já sei como é que é, eu já ouvi, eu já tiro minha avaliação daquele hino. E meu interesse por hinos, por exemplo, ele é muito recente, é de 4, 5 anos pra cá. Então eu não peguei essa dificuldade de querer saber como é um hino, por exemplo, do Remo, e não saber. Mas eu tenho muito forte na minha adolescência essa imagem do senhor cantando os hinos no Loucos por Futebol, né? Essa imagem ela ficou muito marcante pra todo mundo, né? Que legal, que legal. Eu fico muito contente com isso e contente também de ter descoberto, né? ah, porque, Cláudio e Felipe, que mais pessoas gostam disso. A gente vive num mundo tão globalizado que, de repente, as pessoas... o legal é voltar os olhos para a sua aldeia, como já diria Fernando Pessoa, né? O rio que corre na minha aldeia não é o mais importante do mundo, mas para mim é o da minha aldeia. E tinha muito essa relação, as pessoas interagiam, mandando os hinos dos clubes das cidades dela para que eu cantasse, quando fazia aniversário, e também as pessoas se orgulhando de ter, olha, eu vi em rede social, cantaram o hino do nosso clube na ESPN Brasil. Então, num mundo tão globalizado, a gente descobre que o interesse das pessoas muitas vezes está na esquina, né? Eu acho que essa questão dos hinos tem uma ligação com isso também. Sim, sim. E isso é engraçado porque a nossa relação, a nossa, que eu digo brasileiro, ela é muito diferente, né, de hinos em relação ao restante do mundo. Parece que no Brasil a gente valoriza muito mais, né? Não é à toa, e aí a gente vai passar por isso daqui a pouco, que você vai ter times como o Botafogo que tem 3 hinos, sendo um deles um hino exclusivo do Yeah. Remo. Existe alguma explicação para essa relação que a gente tem com hinos de futebol? Eu acho que no nosso caso não houve uma popularização dos hinos, né? Os clubes que têm hinos oficiais, em geral, os hinos oficiais não são os hinos que a gente conhece, dos grandes clubes brasileiros. Os hinos tinham pompa, eram grandiloquentes, raramente eram populares, talvez a exceção seja o antigo hino do Flamengo, que pelas antigas gerações de rubro-negros era conhecido, né? Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Fora esse hino, os grandes clubes têm hinos que caíram no esquecimento justamente porque eram muito rebuscados, muito elitistas, com uma orquestração muito elaborada. E há um segundo momento da transformação desses hinos em hinos populares, né? Os hinos que caíram na boca do povo e acabaram oficializados pelos clubes, porque estavam muito identificados com as camisas, justamente a partir dessa tentativa de popularização, e aí que eu
tenho certeza que a gente vai falar disso, né? É aí que entra gente como o Lamartine Babo lá do Rio. Eu acho que ele teve esse papel como comunicador, né? Só para poder pontuar uma coisa que o professor Celso falou, que o hino do Flamengo já era conhecido, era popular e tal, tanto que a letra de Samba do Wilson Batista, né, tem um verso: Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Quando o Flamengo perde, eu não quero almoçar, não quero jantar e tal. Para, né, mencionar, né, mensurar o tamanho do Flamengo já naquela época, a importância, a popularidade do hino do Flamengo. E aí, era um slogan até das grandes conquistas do Flamengo, né? Você pega as pôsteres da época, campeão nos anos 40, nos anos 50, o Tua Glória é lutar, era um slogan do Flamengo, com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, que o Lupicínio Rodrigues adaptou no hino do Grêmio, mas já era um slogan da torcida gremista, que ela levava em faixas do estádio, só que era invertido, né? Com o Grêmio, onde estiver o Grêmio. Então, o Lupicínio inverteu justamente para ter a sonoridade, a rima, enfim. Os hinos trazem também esses slogans dos clubes, como o campeão dos campeões do Corinthians, que é uma coisa que veio lá em 1929, quando o Vasco era campeão do Rio, o Corinthians era campeão de São Paulo, fizeram a disputa da taça Rio-São Paulo, o Corinthians ganhou, então passou a ser chamado campeão dos campeões. Tudo tem um porquê, né? Muita coisa que a gente canta até sem saber. Os campeões do gelo do Atlético Mineiro, a excursão à Europa, nos países frios, nos anos 50, uma epopeia para a época. Então tudo tem um porquê desses hinos de clubes, né? Celso, um amigo nosso, que é o Wesley Machado, ele é inclusive autor e cantor da música de abertura desse podcast aqui. Ele também é autor de um hino de futebol, que é o hino do Campos Atlético Associação, que é um clube centenário lá de Campos e que disputou a primeira divisão recentemente. O Roxinho, exatamente. O Roxinho. Eu tenho um adesivo dele no vidro do meu escritório aqui. Estou falando com você e olhando para o adesivo. Foi o Wesley que me mandou. Sim. A gente não conseguiu gravar com ele, infelizmente, então a pergunta que eu ia fazer para ele eu vou jogar para o senhor. Quais elementos são fundamentais no hino de futebol? O Juca Chaves, cantor e compositor, de certa maneira humorística, né? Que é São Paulino, ele responderia para você que tem que ter salve, salve, campeão e coração. Numa brincadeira em cima do... Tanto que ele fez até uma música para São Paulo, que ele falava que era o primeiro hino sem salve, salve, campeão e coração, né? Que não era um hino, mas era uma música: São Paulo, São Paulo, São Paulo, meu amor, meu amigo, não abro, estou contigo, sou torcedor do tricolor. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que isso andou mudando ao longo do tempo, né? Num primeiro momento, tinha que ser aquela coisa mais formal, quase marcial. Eu acho que atualmente tem que cair na boca do povo. As pessoas têm que ser embaladas pela poesia, pela letra. Você tem coisas, às vezes, elaboradas que as pessoas cantam e nem sabem por quê. Quer dizer, o palmeirense canta coisas como que a dureza do prélio não tarda. Isso é super elaborado. Mas a melodia hoje está adaptada, né? Adaptada ao canto nos estádios. Eu acho que varia muito também de público. Eu acho que no Rio os hinos, até por serem feitos pelo Lamartine, são mais alegres. Em São Paulo a coisa é mais marcial. E marcial, porque é muito puxado para a marcha, né? A marchinha, aquela toada da marcha. Mas eu acho que, antes de tudo, tem que cair na boca do povo por algum motivo. Às vezes demora para cair na boca do povo. O hino do Corinthians, por exemplo, que é um dos mais conhecidos, ele foi composto na virada ali do campeonato de 51, gravado já no começo de 52, quando o time foi campeão depois de 10 anos. Aí demorou um pouquinho, não pegou no começo, ele pega mesmo com a conquista do quarto centenário, que seria a última daqueles 22 anos até 77. Então, tem sempre um porquê, um momento. Eu acho que nos tempos atuais a difusão é muito maior, isso ajuda, né? Você tem meios de difundir muito mais rápidos, muito mais imediatos. A pessoa pode baixar o hino a hora que quiser. Isso não acontecia em outros tempos. Você tinha que comprar aquele LP, aquela bolacha de vinil, e só tinha a execução do Corpo de Bombeiros
da Guanabara, com o maestro Benevenuto. Eu até gosto daquelas execuções cheias de metais, as execuções clássicas, mas hoje em dia elas caíram em desuso. Você vê que a própria televisão não usa mais aquela execução, usa mais aquela parecida com baile de carnaval, e que toca em baile de carnaval de todos os clubes, né? Daquela coleção que saiu primeiro dos 13, 12 maiores, depois 12 não, que não tinha o Inter lá, não sei porquê, acho que não fechou o contrato, mas é um disco clássico de hinos que acabou se popularizando. Então eu acho que, antes de tudo, tem que cair na boca do povo. É um mistério por que alguns caem e outros não caem, né? O hino da Ponte Preta, por exemplo, o hino oficial da Ponte Preta foi escolhido num concurso, ganho por uma professora, e não caiu no gosto. O que caiu no gosto foi o hino do Renato Silva, o jornalista do interior de São Paulo, que era praticamente o Lamartine do interior, fez o hino do Bragantino, do Ituano, da Ponte Preta. E é esse que caiu no gosto, e tinha perdido o concurso, né? Nessa tarde, desfraldado, preto e branco, estandarte, desfraldado, preto e branco é tua cor, Ponte Preta vai no campo para mostrar o seu valor. Então, não tem muita explicação, acho que é mais um momento ligado a alguma conquista, algum momento em que a torcida está mobilizada, né? Acho que isso tudo ajuda. Uhum. Celso, você está tocando nesse ponto aí com relação à composição dos hinos, né? O contexto que eles são feitos, aquela coisa toda. E a gente estava falando mais cedo sobre o hino do Flamengo, dele, mesmo o hino oficial dele já ter certa popularidade, aquela coisa toda. E toda hora você está falando do Lamartine Babi, que é uma personagem central, né? Protagonista sobre composições, é um grande compositor, ele jornalista, enfim, radialista também. E eu estava conversando com o Cláudio pouco antes de a gente ligar para você sobre uma inquietação que eu tenho, que eu queria compartilhar com vocês aqui. Tem versões conflitantes, né, sobre as composições do Lamartine. Tem um lance que o Sargentelli conta, né, o Sargentelli, sobrinho do Lamartine, conta dele ter ficado no quarto com comida para 5 ou 6 dias e água assim contada para ele poder fazer os hinos, né? Alguma coisa desse tipo. Sim. Tem uma outra versão que eu li, que o hino do Flamengo ele foi composto em 45 para poder sair no carnaval daquele ano, ganhou uma proporção muito grande e a posteriori os outros hinos foram compostos, né? Então tem esse conflito e tal. Mas essa segunda versão me causou uma certa curiosidade, porque cita o ano de 45 enquanto o marco da composição do hino do Flamengo. Mas naquele ano, o time que estava se destacando no Rio de Janeiro era o Vasco, tinha sido campeão carioca, que, enfim, era o maior estádio da época, né, aquela coisa toda e tal. E eu sei que o Lamartine Babi e o Ori Barroso, eles fizeram faculdade de Direito juntos, eles trabalhavam no rádio juntos, eles compuseram uma penca de música de consideração popular juntos, no Rancho Fundo é uma delas, aquela coisa toda. Eu queria saber de você, assim, sua opinião, se estou falando alguma coisa fora do eixo, mas se você acha que essa proximidade pode ter surtido alguma influência na escolha do Flamengo para ser o hino a ser composto, né, do Carnaval de 45 e ser utilizado enquanto marchinha naquele Carnaval. Porque eu sei particularmente, né, imagino que o senhor também saiba, o Cláudio também, que o Euri Barroso era locutor de futebol, ele é um flamenguista fervoroso. Você tem algum tipo de posicionamento sobre isso? É uma curiosidade que eu tenho para tirar, né? Eu achei isso muito curioso. A versão que era contada pelo Sargentelli, até em programa de televisão, um Brasil Especial, em homenagem ao Lamartine, dos anos 70, 80, ele fala essa versão, que é inclusive dramatizada no programa, né? Que o Lamartine fazia um programa chamado Trem da Alegria, e nesse Trem da Alegria ele teria sido desafiado a compor um hino por semana para cada um dos clubes brasileiros. Essa é a versão que a gente conhece. Embora isso não exclua o fato de esse hino avulso do Flamengo ter sido composto antes e talvez depois retomado como um hino a menos para ele ter que fazer, e ele só embalou os outros. Me parece a versão mais palpável dentro dessa história, né? No segundo momento tem a Copa de 50 no Brasil, e aí há um disco, é feito um disco
com os hinos de todos os clubes, inclusive os menos conhecidos, que o Lamartine também fez, e pouca gente sabe, né? Do Madureira, do São Cristóvão, do Olaria, do Canto do Rio, claro que do Bangu. Todos esses hinos ele fez. E na época da Copa do Mundo saiu um disquinho com os hinos de todos os clubes que disputavam o campeonato, aí sim de uma forma mais organizada. Mas eu acho que a origem por atacado é ligada a esse programa Trem da Alegria, o que não impede, claro, a composição avulsa do hino do Flamengo, e não deixa de ser curioso, realmente, em 45 o grande time era o Expresso da Vitória do Vasco, que aliás não perdia do Flamengo, né? O Flamengo vai ganhar do Vasco em 51, ficou acho que 5, 6 anos sem ganhar do Flamengo naquele momento. O que mostra que esse tipo de composição também não está só ligada a períodos de glória, né? Tem várias coisas que oportunizam isso. Em relação à parceria do Ari com o Lamartine, principalmente quando a coisa se referia a futebol, e eles participavam muito, né? Do programa de calouros que o Ari fazia, o programa dele, o Lamartine entrava também como humorista em muitos esquetes, eles trabalharam juntos. Eu não duvido que tenha havido uma parceria nesse sentido, não, até porque os dois eram muito envolvidos com o futebol, né? Ah, sim, sim, frequentavam jogos e tal. O Lamartine, americano fervoroso também. Eles dois eram uma dupla da pesada. Mas foi uma curiosidade, porque eu fiquei assim, muito curioso, porque nos sites, nas fontes que a gente buscou, né, a gente não tinha nenhuma justificativa para isso. Eu falei, poxa, tem alguma coisa aí que tá por fora, tá perdida, de repente, Celso, ele pode esclarecer, pode me dar o que tá faltando, né, na narrativa. Realmente é uma coisa para se pesquisar melhor, mas com certeza o impulso é o programa Trem da Alegria, o programa que ele fazia, e onde ele foi desafiado a fazer um hino para cada clube por semana, apresentá-lo semanalmente no programa. Não sei se ficou a pão e água trancado, como o Sargentelli gostava de dizer, acho até que é uma versão romantizada, mas, enfim, teve esse período de produção criativa meio que forçada, uma exigência quase até que comercial, né? De entregar dentro do programa, criar essa expectativa. Na semana que vem o programa do outro clube, que a torcida ficava esperando. E era um processo que ele tocou também. Hoje a gente sabe que o hino do América, por exemplo, é o que hoje nós chamaríamos de plágio, né? É uma música roll, 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 reme, 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 de uma escola americana. Se vocês entrarem aí no Google e colocar roll, 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 vai aparecer cena de filme musical dos anos 40, é o hino do América, claramente é o hino do América. A introdução do hino do Vasco é o hino de Portugal. Então o Lamartine fez essa associação imediata, né? América, uma música de americanos, Vasco, o hino português, e assim sucessivamente com os outros clubes. Ele sempre se baseava em alguma música, não sei se sempre, mas pelo menos nesses dois casos, ele se baseou sim em músicas que já existiam. Olha que barato, essa curiosidade eu não sabia, não tinha parado para pensar nisso. Só abrir um parênteses aqui rapidinho, porque no início do programa você falou sobre o seu interesse para comprar placar, e uma vez estava o hino do Remo, e você comprou porque você ficou interessado. Isso me fez lembrar que o hino do Paysandu foi composto, parece, num jogo contra o Remo que eles não ganhavam há anos, e parece que a marchinha que foi composta por um soldado, né, um cabo, eu acho, do exército, que era torcedor do Paysandu, ele se inspirou na vitória e compôs um hino que era o hino extraoficial, né, como no caso do Lamartine. Aí ficou com esse negócio na minha cabeça, e agora abri um parênteses para poder contar essa historinha. Vamos lá. Você está se referindo a uma lista branca, outra lista azul, né? Essas são as cores do papão da Curuzu. Exatamente. Porque o Paysandu tem um hino mais elaborado, tocado ao piano, né? Cada um de nós guarda no peito valor e orgulho extraordinários, faz suas cores em respeito aos mais pujantes adversários. Então tem esse fenômeno. Eu gostaria muito de um dia escrever um livro sobre hinos, uma enciclopédia de hinos, justamente desse jeito, botando a letra do hino, contando a história de como foi composto, puxando ali umas setinhas nas frases, expressões, uns links e hiperlinks, mas é uma coisa muito difícil porque você mexe com direitos autorais, né? É complicado.
E o curioso é que o hino oficial do Paysandu, que é esse que você cantou aí e tal, você solfejou, eu não conheço, mas uma listra branca, uma listra azul e tarará, esse aí eu conheço. E esse aí não é Que é o oficial, né? chamado hino popular, que é o hino que a torcida canta, né? Você tem vários, você tem o 15 de Jaú, o hino que a torcida canta é o verde e amarelo, das cores do Brasil, galo imponente, de vitórias mil. Mas o 15 tem um hino oficial de quando subiu, salve o 15 de Jaú, amado por multidões, que saúdam milhões de bandeiras, emocionando milhões de corações. Então, isso, independente do tamanho do clube, você tem essa história de hinos que caem no esquecimento, de hinos que são recompostos, né? Portuguesa de Despostos trocou o seu hino, na minha opinião, para pior, não para pior, porque o hino do Roberto Leal também é um hino, mas com pretensões de grandiloquência, enfim, uma certa insegurança em relação ao momento anterior. Trocou sua mascotinha também, que era a boneca portuguesa típica, a Severa, trocou por um leão, né? O tal leão do Canindé. Então passa também por isso, por momentos políticos. Você vê que o Santos Futebol Clube, sempre, o hino do Santos nunca foi agora quem dá bola é o Santos. Sempre foi esse que toca agora. Sou alvinegro da Vila Belmiro, né? Mas isso foi uma ação política a partir do mandato do Marcelo Teixeira, que firmou esse hino como o hino oficial, que de fato já era, né? Então muitos fatores implicam nessas coisas que a gente acaba cantando aí, às vezes sem nem saber porquê, né? E isso é muito presente no Rio de Janeiro, né? Sobretudo nos chamados quatro grandes, ainda existe essa divisão do hino oficial, o hino popular, sendo que os hinos conhecidos são os hinos populares, são os hinos que tocam na televisão, quando o time é campeão, tudo. E um caso que me é muito interessante quando eu olho essa separação é que o América ainda faz essa divisão. O América não considera o hino do Lamartine Babo como um hino oficial, ele considera como um hino popular. Ele vai dizer que o hino oficial é o hino do Soriano Roberto, né? E com o americano Maia, que é o hino mais antigo. E é engraçado porque você tem toda essa imagem, esse imaginário por trás do hino do América como um hino mais bonito, o hino mais que o Lamartine caprichou mais na hora de escrever, né? Mas ele ainda aparece como um hino popular para a diretoria do América, né? Para a torcida eu acho que não, mas para a diretoria pelo menos ainda aparece. É uma questão basicamente política, né? Política, porque se você pegar o hino oficial, todos os clubes vão ter lá o seu hino oficial, mas eu acho que o oficial para o nosso padrão atual é aquele que o povo consagrou, é aquele que as pessoas conhecem, né? Não tem como você nadar contra essa maré. É o que a torcida elege, o que todo mundo canta, o que todo mundo gosta. Não adianta você ficar forçando em nome de um eruditismo, na minha opinião, a essa altura, até bobo, né? Ainda mais no caso do América, que é um clube que hoje enfrenta tanta dificuldade, ainda vai criar mais essa dificuldade. Tem o oficial e o oficioso. O oficioso é o que o povo curte, é o que o povo canta, é o que as pessoas adotaram. Você está falando muito de afetividade, né? As pessoas não podem ser obrigadas a cantar uma coisa com a qual elas não se identificam. Os grandes títulos não foram comemorados com esse hino. As pessoas não conhecem essa melodia. Em geral, são melodias também nada modernas, né? Herméticas, difíceis, com palavras difíceis. O primeiro hino do Fluminense, do Coelho Neto, tinha uma expressão: o Fluminense é um crisol. Meu Deus, o que é um crisol, né? Que horror. E o hino do América, esse hino dito oficial, ele tem muito estrangeirismo, né? Ele pega todas aquelas expressões que a gente ainda não tinha traduzido do inglês e coloca no hino. Então, você distancia ainda mais o torcedor hoje desse símbolo do clube, né? Eu acho que não faz muito sentido, né? Eu acho que tem que ter todo um trabalho em cima daquilo que as pessoas já conhecem. Acho que é um trabalho muito mais fácil. Fica ali o registro histórico de outros hinos. Para isso, hoje você tem os sites, tem os canais de comunicação dos clubes, né? Você não precisa apagar isso da sua história. Mas eu acho que acaba falando mais alto aquilo com o que as pessoas se identificam, né? A gente está falando de futebol, de participação das pessoas. A participação do torcedor de futebol já tem sido tão limitada ao compre o pay-per-view, né? Você ainda vai fazer mais isso? Então,
não faz muito sentido. Eu acho que o povo é que tem que escolher o que ele quer cantar. Uhum. O Felipe, pelo pouco, eu conheço o Felipe há quase 10 anos, mas pelo que eu conheço do Felipe, eu acho que o Felipe tem uma simpatia maior pelo hino do América. Eu não quero criar polêmica aqui, eu não acho o hino do América o mais bonito, eu não acho nem o mais legal do Lamartine Babo. Eu queria ouvir do senhor, se o senhor acha isso também, o que o senhor pensa a respeito desse título, né, que o América acaba carregando também, de ter o hino mais bonito do Brasil. Inclusive o Tim Maia também contribuiu com Ah, uma sim. interpretação bastante inspirada, né, para aquele CD da Placar, que também tem outras interpretações muito inspiradas, mas eu particularmente prefiro o do Fluminense. Eu acho mais elaborado, acho aquela questão das estrofes com as 3 cores bastante interessante. Musicalmente, tem arranjo do maestro Lírio Panicali, que era um craque da época, né? Então eu gosto muito dos arranjos do hino do Fluminense, embora popularmente realmente todo mundo fale do hino do América, mas assim, pro meu gosto, eu acho que o hino do Fluminense é mais elaboradinho. Não, o Cláudio acertou com o hino da América, mas o hino mais, como é que eu posso dizer? Mais delicado, né? Mais curioso é do Canto do Rio, né? Que não fala de futebol, pô. Acho que o do Canto do Rio é mais assim, Fala de uma morena, né? cara, uma morena de Niterói, cara. Que ele encontra no estádio. Aquela É uma morena do Canto do Rio, que passa causando arrepio. Oi? Pô, é mó barato. Eu ainda canto é mó barato. Isso a gente pode cantar o ano todo, carnaval todo ano, cara. Tem essa característica de ser um hino sem cara de hino, né? Que até mais recentemente os hinos de futebol têm sido mais informais. O hino do Cachoeiro, por exemplo, do Espírito Santo, fala terra de astros do rei Roberto Carlos. o, o, o hino do União Barbarense, de Santa Bárbara Blanca, fala salve, salve União Barbarense, um orgulho de pais e de mães. Tens o nome gravado na história, seu patrono, salve Antônio Guimarães. Os hinos se permitiram umas licenças poéticas mais recentemente, né? Até em algum caso humorísticas, para prestar homenagem, enfim, são outras curiosidades de hino de futebol também que são bacanas de destacar, né? É um momento mais descontraído. Eram coisas impensáveis até os anos 50, né? O hino era sagrado, ele tinha que ter aquela orquestração, você não podia fazer brincadeira em hino, né? Eu acho que o Lamartine também foi precursor com isso. Em relação à Morena do Canto do Rio, acho que ele conseguiu. Ele tinha uma veia humorística muito forte, né? Celso, a gente conhece, assim, basicamente, né, os hinos populares dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Muitos conhecem, alguns outros, né, como o hino do Bangu, o hino do América. A gente comentou aqui sobre o hino do Canto do Rio. A curiosidade que eu queria tirar, que eu queria propor aqui é o seguinte: pouco fala-se nos hinos dos outros times pequenos do Rio de Janeiro, dos subúrbios do Rio de Janeiro, ou de fora da cidade do Rio de Janeiro, né? Eu queria saber se você conhece alguma história curiosa ou algum hino inspiradíssimo, bonito, assim, desses hinos do subúrbio carioca ou do interior do estado do Rio de Janeiro, para contar pra gente. Os do subúrbio carioca estão muito ligados ao tempo que o Rio de Janeiro era uma cidade-estado, era a capital do país, então era Rio de Janeiro dentro do estado da Guanabara. Então os clubes cariocas, eles eram, na loteria esportiva até os anos 70, era Vasco GB, Flamengo GB, não era RJ, né? E era, naquele contexto, primeiro houve a composição dos hinos dos clubes que disputavam a primeira divisão naquela época, todos pelo Lamartine. Então, Lamartine faz o hino do Madureira, né? És Madureira, nosso castelo, a nossa catedral ideal, Dolaria, do São Cristóvão. São Cristóvão tem a curiosidade, o hino é gravado pelo Silvio Caldas, que era um dos grandes cantores da época, o Canto do Rio, que você citou. Depois tem um outro momento, aí já após Lamartine, né, que você tem lá o hino da Portuguesa Carioca, que é composto muito na linha do Lamartine, embora não tenha sido ele o compositor. Salve, salve a Portuguesa, com certeza, a Portuguesa Carioca, né? Aí tem os clubes de cidades
do Americano de Campos, do americano, eu me orgulho em ser seu torcedor, e a camisa alvinegra, glorifique no gramado, castigando o jogador, do Goitacás, né? Eu sou Goitacás até morrer, do Voltaço, entra em campo o Esquadrão de Aço, equipe do Voltaço. Então já é um segundo momento de composições mais, assim, de clubes que vieram depois, mas todos nessa linha, né? Da Cabo Friense também, eu sou tricolor, por mil razões, sou mais forte, o do Nova Iguaçu, que faz uma homenagem à laranja, né? A laranja da camisa do clube e a produção de laranja. Em relação à olaria, tem uma questão curiosa, inclusive quem me explicou isso foi o Marcelo Paes, que escreveu o livro da Taça de Bronze, né, de 81, quando a olaria foi campeão, que eu gravei com ele também recentemente. Ele tinha me perguntado qual é o uniforme tradicional da olaria. Eu falei, o uniforme tradicional da olaria é o uniforme azul com a faixa branca. Aí ele, não, o uniforme tradicional é branco com a faixa azul. E aí ele me deu como referência o hino do Olaria, né? Que fala Clube da Faixa, Azul Celeste. Clube da Faixa, Azul Celeste, tu vieste da Zona Norte, né? Para tirar dúvida, você vai lá no Manual do Zé Carioca, de 1974, que foi meu primeiro livro de futebol. Ali tem os uniformes de todos os times que disputaram o Campeonato Brasileiro. De 70, não sei se de 74, mesmo ainda de 73, dependendo da época em que eles fecharam o livro, pode até ser de 73, mas eu acho que é do campeonato de 74. E lá está a camisa do Olaria branca com a faixa azul celeste. Né? Uhum. É curioso que a gente sempre tem essa imagem do Olaria jogando de azul com a faixa branca, né? Eu, pelo menos, cansei de ver jogo lá na Rua Bariri dessa forma. Que a gente é de uma época já mais imagética, né? Hoje em dia você tem essa coisa do contraste dos uniformes, principalmente em jogos transmitidos pela televisão, não é sempre o caso do jogo do Olaria, mas são uniformes mais elaborados, com mais detalhes, né? Uhum. Até os anos 70 a coisa era mais simples, a sua camisa ou era listrada ou era lisa, de uma cor só, quando muito, de duas cores, não tinha muita variação, né? Hoje você tem muita variação, o pessoal inventa demais, para falar a verdade. E para falar de um outro time aqui, e esse aqui não inventa em nada no uniforme, e acho que esse é o charme dele, que é o uniforme do São Cristóvão, né, que é todo branco. Eu acho que esse é o hino que eu menos gosto do Lamartine, mas ele tem um trecho que é muito interessante, que é o refrão, né, que é Avante São Cristóvão, por teu bem, por nosso bem, pela grandeza dos esportes que essa terra tem. Ele dá uma responsabilidade pro São Cristóvão, né, que o São Cristóvão infelizmente não tem mais, é o único campeão carioca que não tá na primeira divisão, né. Mas é muito bonito, esse trecho é muito bonito. É um erro grande. Realmente é menos inspirado, dá uma forçada, né? Teu passado é tão belo, tantas vitórias em Figueira de Melo, que é a rua Figueira de Melo, né? Enfim, dá a impressão que em alguns casos ele tinha que cumprir uma empreitada, né? Sim. Tinha que resolver ali, fazer o hino e passar para frente. Eu acho que o hino do São Cristóvão foi um caso desse, é um hino menos inspirado, né? Eu acho até mais caprichado do que os demais. E isso era engraçado. Que o senhor tava falando, né? Os hinos em determinado momento parece que foram um ataque de caixa. Foi muito rápido. E aí numa dessas saiu o meu hino, que pelo menos hoje é o meu preferido, que é o do Bom Sucesso. Porque ele é tão simples, parece que ele pega dois elementos ali. Pega o Leônidas, pega as cores do Bom Sucesso e faz um hino. Né? É um hino genérico. Você substitui o Leônidas, se ele substitui as cores do Bom Sucesso, ele pode fazer qualquer hino ali. Mas ele é um hino que parece que funciona tão bem em estádio, né? E isso é um caráter que o senhor destacou. O fato dele ser popular, o fato da torcida, né, comprar a ideia desse hino, eu acho que o do Bom Sucesso é um dos que mais tem isso. Inclusive, ele dá elementos muito interessantes, que ele traz as palmas dentro do hino e também o coro, né? Eu acho que o legal é isso, né? Ele chama a participação da torcida, né? Uhum. Palmas eu peço, aí entram as palminhas ali como um elemento. Isso é uma coisa muito legal, que o hino do Bahia também tem, né? Eu lembro que quando eu estava no falecido primeiro colegial, tinha um professor de português chamado Mário Costa, e perguntei para ele o que era clangoroso, porque o hino oficial do Vasco fala clangoroso, apregoa, altaneiro,
o clarim estridente da fama, que dos clubes do Rio de Janeiro, o invencível é o Vasco da Gama. Eu perguntei para o professor de português, né, o que é clangoroso? Ele falou, cheio de clangor, cheio de orgulho. Mas por que você está me perguntando isso? Eu falei, não, porque tem no hino do Vasco. Aí começamos no meio da aula a falar de hinos de futebol. O professor Mário Costa era baiano, de Salvador, né? E ele falou que gostava muito do hino do Bahia por causa da participação da torcida dentro do hino, né? Que pede, ouve essa voz que é teu alento. Aí entra a torcida para gritar 3 vezes, Bahia, Bahia, Bahia. É um pouco também essa coisa, essa interação que tem no hino do Bom Sucesso, do Bahia. Interação com o público, né? Chama o público para dentro do hino. Isso é uma característica interessante também. Sim. E aí nessa tem um hino que é um dos que eu mais gosto, que o senhor chegou a citar, mas que eu acho que o que não me encanta tanto é o fato de eu achar que ele não funciona para estádio, que é o hino do Volta Redonda, que é um hino novo, claro, assim como o time do Volta Redonda é um time mais jovem, mas o hino é muito, muito bonito, ele é muito divertido, mas ele, não sei se ele pega tanto em estádio, né? Não é feito para cantar, né? Uhum. Alguns são feitos para cantar em estádio, né? O do Atlético Mineiro é feito para cantar em estádio. Eu particularmente acho que o hino do Corinthians seduzia mais outras gerações de corintianos. Acho que a atual geração de corintianos explora pouco o hino do Corinthians, embora a torcida tenha feito adaptações interessantes, né? Na hora que canta no estádio, ela coloca coisas no hino, és do Brasil, e a torcida grita, o quê? O clube mais brasileiro, poró, pó, pó. Tudo isso é a torcida que colocou. A torcida adaptou ao hino, né? Se apropriou de coisas do hino, também para torná-lo mais cantável no estádio de futebol e menos formal. Uma polêmica que eu acho muito interessante, eu sempre vejo essa discussão, é a respeito do hino do Bangu, que a torcida se incomoda muito com a comparação da torcida do Bangu com a do Flamengo e a do Fluminense juntas, né? Isso pega tanto na arquibancada do Bangu até hoje, tem gente que não canta esse trecho. Assim como tem Colorado que não canta teus astros cintilam no céu sempre azul. Porque azul é a cor do Grêmio, né? E aí a torcida interrompe. Tem parte da torcida do Inter que na hora canta Colorado de ave celeiro, seus astros cintilam no céu sempre azul. Aí vem o corinho, cinza! O pessoal quebra, né? O hino do São Paulo, por exemplo. O São Paulo tem origem em 2 clubes, o vermelho do Paulistano e o preto e branco da Associação Atlética das Palmeiras, que não tem nada a ver com esse Palmeiras, mas era na época chamada de Palmeiras. Então o hino oficial composto pelo general Porfírio da Paz falava, trazes glórias luminosas do paulistano imortal, do Palmeiras também trazes um brilho tradicional. Ora, hoje Palmeiras é o nome de um dos maiores rivais do São Paulo. Então isso foi trocado por trazes glórias luminosas do paulistano imortal, da Floresta, que era o campo do Palmeiras, da Floresta também trazes um brilho tradicional. São certas censuras dos hinos, né? Agora, no caso do Bangu, acho que o que o Lamartine quis fazer foi valorizar a torcida do Bangu, né? Dizer que é tanta gente que mais parece dia de Fla-Flu, das torcidas de Flamengo e Fluminense juntas. Isso era uma época, o hino do meu falecido Clube Atlético Ipiranga, aqui do bairro de Ipiranga, traz uma estrofe que hoje ninguém colocaria, né? Tem uma estrofe que fala, pois sabemos também perder. Pois sabemos também perder. Você vai botar no hino que você sabe perder? Então, é o retrato de uma época, de uma sociedade, é um momento diferente da vida das pessoas, né? É porque nessa comparação, acho que o hino do Madureira, o hino do Madureira foi muito mais simpático, quando ele fala, seremos 10, 20 mil, ainda tá um pouco mais próximo ali da realidade, né? A grande questão é que o Lamartine precisava de uma rima para Bangu. Uma rima que não fosse pornográfica. Eu sei flu do Fla-Flu. Né? Tem até uma lenda, não sei se é verdade, isso precisaria ser discutido, que o Lamartine teria sido convidado a fazer um hino para o Corinthians. E ele se recusou porque afirmou que não tem rima para a palavra Corinthians. E não tem mesmo. Corinthians não rima com nada. Né?
Agora, você não precisa necessariamente fazer uma rima com o nome do clube. Eu acho que ele não estava afim de fazer mesmo, se é que essa história procede, é uma história que precisava ser melhor verificada, mas são detalhes, né? O hino do Atlético Clube Lagartense, de Lagarto, Sergipe, era politicamente incorreto ao extremo, né? Falava porque o clube está licenciado. Vai falar, Atlético Clube Lagartense, que luta para vencer, o seu adversário tem mesmo é que perder. Isso é o anti-Barão de Coubertin, né? Que barato, cara. Não, assim que eu tava pensando, né, que em São Paulo, diferentemente do Rio, não tem, né, uma personagem como Lamartine, pelo menos eu não conheço, que tenha composto Não hinos tem. populares, dessa pegada e tal. São Paulo tem muitos músicos que fazem músicas ou discos em homenagens, né, a seus times e tal. E eu tô lembrando que tem um disco do Roberto Didio chamado Gerais, que ele homenageia o Corinthians, Lindo, parece, lindo. faz toda. Não, um descasso, uma coisa espetacular. E o Roberto Didio é uma força da natureza e o disco agora está no Spotify. E parece que são 12 faixas só homenageando o Corinthians, né? É um disco lindo. E tem o É Carlinhos verdade. Vergueiro também, que tem um disco em homenagem ao futebol também, né? E também tem um monte de faixas que homenageiam os times, os jogadores e tal. Tem o Trio Gato com Fome, que também fala de futebol, uma música chamada Derby, que é muito legal também. E assim, São Paulo não tem um Lamartine com essa pegada de hinos populares, mas tem muitos artistas que se dedicam a falar de futebol, né, de certa forma. O Adoniran, composto, ele era corintiano, né? O Corinthians e o Flamengo são clubes com um grande número de composições, inclusive tem um trabalho muito bacana feito. Era um folheto entregue aqui no metrô de São Paulo sobre um compêndio, a presença do futebol na música popular brasileira, feito pelo Assis Ângelo, que é um grande pesquisador da música brasileira, e tinha programas de rádio aqui. Mas eu acho que em São Paulo não houve um Lamartine porque a coisa se dividiu, né? A coisa ficou meio dividida. O hino do Corinthians é o Lauro Dávila, que era um jornalista da época, um jornalista esportivo. A música do hino do Corinthians, somente em tempos mais recentes, a gente tem colocado o crédito para o maestro Ricciardi, porque o Lauro Dávila ele não era um compositor de música, ele fazia letra. Então, durante muitos anos não se deu esse crédito ao Ricciardi, que ultimamente aí a internet até tem dado, com um levantamento que eu fiz junto com a família do Ricciardi, que pediu isso, que pediu que se valorizasse isso, né? O São Paulo, o hino é do general Porfírio da Paz, que foi político, farmacêutico, militar, enfim, vice do Jânio Quadros, quando o Jânio acho que era prefeito ou governador, o Porfírio da Paz foi vice dele. Tem uma história bonita que o Porfírio da Paz compôs esse hino do São Paulo quando ele estava sendo despejado de casa, estava num momento difícil da vida dele, começou a cantar o tricolor paulista. O Antônio Sérgio e Genaro Rodrigues, que são os compositores do hino do Palmeiras, na verdade são a mesma pessoa. Era o Antônio Sérgio que usava o pseudônimo, ele usava o pseudônimo Genaro Rodrigues. Ele é a mesma pessoa. Ele fez a música e letra do hino do Palmeiras. Morreu velhinho, era homenageado até pouco tempo no Palmeiras, mas fazia questão de se manter distante das rivalidades, dizia que não acompanhava tanto futebol. Né? O hino da Portuguesa, do Roberto Leal, antes tinha sido... tem um hino anterior da Portuguesa, do Arquimedes Messina, que era um grande compositor de jingle do Café Seleto, jingle da música do programa Silvio Santos vem aí, tudo isso era o Arquimedes Messina, que fez por encomenda pelo presidente Oswaldo Teixeira Duarte. Então, em São Paulo se diluiu, né, o hino do Santos, atual cantado, Suave Negro da Vila Belmiro, é composto pelo Carlos Henrique Roma, que era nada mais, nada menos que irmão do presidente Modesto Roma, que até outro dia era presidente do Santos, um irmão bem mais velho que ele, filhos de Modesto Roma pai, que era presidente do Santos. Enfim, cada hino tem muita história por trás. Um dia a gente junta tudo isso aí,
se não num livro, pelo menos num site, num blog, num lugar em que as pessoas possam consultar. E tem um detalhe também que São Paulo é um estado muito maior e que o futebol está bem mais espalhado do que o Rio de Janeiro, né? Se a gente pega lá Martini Baba, a gente está falando de 11 hinos, sendo que 10 estão na mesma cidade, né? Você vai ter só o Canto do Rio, que é de Niterói, e você ainda deixou times tradicionais de fora, o Campo Grande, a própria Portuguesa da Ilha do Governador, e o futebol do interior do Rio de Janeiro, até porque era separado também, né? Eram dois estados, É, então acho que isso também dificulta para fazer esse paralelo entre São Paulo e Rio, né? embora naquela época o futebol paulista também tivesse uma característica da cidade. Os clubes eram os clubes da cidade, o Nacional, o Ipiranga, o Comercial da capital, todos foram extintos, porque a partir de 1948 para 49 tem a lei do acesso, e esses clubes passam a ser gradativamente substituídos pelos clubes do interior. Então você tem até uma questão econômica, e o 15 trazia com ele toda a cidade de Piracicaba. O coitadinho do Nacional da capital tinha que enfrentar aqui a concorrência do Palmeiras, do Corinthians e do São Paulo, e da Portuguesa, que tinha uma torcida também considerável, né? Então, essa transformação também aconteceu aqui no futebol de São Paulo. E realmente, o interior de São Paulo é um mercado à parte, né? Tudo que você vai lançar, qualquer produto que você vai lançar, você pensa em São Paulo, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, Curitiba como laboratório. E eu sou um defensor do futebol do interior paulista, como tendo uma vida à parte mesmo, viável dentro do seu tamanho. E essa questão dos hinos também passa por aí, né? É muito uma cidade identificada com o clube. Isso é importante, até do ponto de vista do futebol como negócio, né? Uhum, claro. Felipe, tem mais alguma coisa? Ah, eu tenho mais uma pergunta. Você estava falando que a gente traz e vai adaptando, a torcida vai mudando os hinos, né? Você citou o exemplo do Corinthians, mas você tem também mudanças que são oficiais. Por exemplo, o Botafogo trocou o título de 1907, de 1910 para 1907, depois que foi reconhecido E aquele título estragou no a Campeonato rima, né? Carioca. Pois é, então, isso que eu ia falar. Não pega mais, não sei se sou eu que tô tão acostumado a ouvir 1910, porque quando sempre eu ouço 1907 soa estranho, não é mais a mesma coisa, né? A não ser que você mude tudo, né? Fosse herói em cada jogo, Botafogo, por isso que tu é, né? Mas dava pra manter o 10, né? Não precisava mudar só por causa disso, né? Você sabe que essa história do ídolo do Botafogo, o Botafogo é um clube tri-cri, né? Não é à toa que o Enfio tinha o personagem Cri-Cri, né? Que o Botafoguense sempre estrila, né? O símbolo era o Pato Donald. E já no início, a primeira vez que o Lamartine apresentou o hino era campeão de 1910. Não era desde. E aí os botafoguenses ficaram indignados, principalmente a diretoria. Diz que falaram, quem é esse cara? Um americano vi dizer campeão de 1910. Como de 1910? Tem outras glórias. Tem 1912, 1930, 1930, o Tetra, né? Então, houve o hino do Botafogo foi o que teve primeiro resistência, porque aí o Lamartine teve que mudar para desde 1910. E depois, quando resolveu-se na justiça aquele caso tenebroso com o Fluminense, né, que levou um século, aí retroagiu a 1907, mas o futebol tem muito disso, né, dessas inseguranças. Eu lembro que na época que o Botafogo não ganhava nada, de 68 até 89, ele ressuscitou na camisa as 4 estrelinhas referentes ao tetracampeonato, né, de 32, 33, 34 e 35 pela outra liga. Enfim, essas coisas do futebol. O futebol tem muito disso, e claro que ia respingar nos hinos, né? Eles não iam ficar imunes a esse tipo de o que os telespectadores lá da ESPN chamam de clubismo. E aí você tem uma outra polêmica que é mais recente, e aí felizmente essa não foi pra frente, que é quando o Seedorf foi pro Botafogo e ele queria tirar esse trecho perder pra ninguém, né? Não podes perder, perder pra ninguém. Ele falava que botar o perder no hino induzia algo ruim, né? Dava azar, né? Dava azar. Nesse sentido, o Botafogo contratou bem, né? Porque ele entendeu bem o espírito do botafoguense, essa superstição ali.
Mas era aquela coisa do não podes perder, né? É uma concepção positiva. Não é que nem a do Clube Atlético Ipiranga, que eu citei, que assume, né? Fala, pois se um dia algum valente jogar conosco e vencer, se um dia algum valente jogar conosco e vencer, deixamos o campo bem contentes, pois sabemos também perder. Isso é o cúmulo do espírito esportivo, né? Sim. Troféu Befal Arte pro hino do Ipiranga, né? É muita esportividade, né? Felipe, você tem alguma última pergunta? Não, tô saciado aqui, vi uma renda entrevista. Então, Celso, eu gostaria de agradecer pelo papo. É sempre enriquecedor poder ouvir o senhor falar de futebol e por isso, né, tê-lo aqui conosco foi um grande prazer. Antes de passar a bola, né, e pedir para o senhor deixar um recado final, divulgar algum projeto, etc., eu gostaria que o senhor aproveitasse para falar do Almanaque do Timão. Porque eu lembro de ter visto uns meses atrás um vídeo seu pedindo ajuda para manter o serviço, o projeto. Hoje você consegue manter ele de pé? Como é que tá? Não, Cláudio, eu agradeço a você e ao Felipe. É sempre um prazer bater um papo sobre temas que nem sempre na televisão, enfim, na imprensa comercial que a gente faz, a gente consegue encaixar com o devido prazer, né? Você sabe que tem exigências aí do público, ou pelo menos do que se pensa que seja o público, que impedem que a gente se aprofunde tanto no tema como se aprofundou aqui. Acho que por isso que é legal também esse formato do podcast. Em relação ao almanaque do Timão, pelo menos conseguimos uma conquista. Eu já não estou pagando para fazê-lo. Já é alguma coisa. O almanaque, para quem não conhece, ele nasce como um livro, né? Um livro que registra todos os jogos e todas as biografias de jogadores e técnicos do Corinthians, num formato que pode ser aplicado a qualquer outro clube, e até vem sendo aplicado. O pessoal lançou aí recentemente o almanaque do Vasco, o Beto Assaf já tinha feito o almanaque do Flamengo logo depois do Corinthians. Tem outros clubes, meu amigo Evandro lá do Ceará fez o almanaque do Ferroviário, o América Mineiro também tem seu almanaque, enfim. Tem o do Bangu. Um formato aí. O almanaque do Bangu, né, do Carlos Molinari, e é um formato que eu acredito muito. Vários clubes têm. Eu tenho um da Ferroviária de Araraquara, que nunca foi publicado, mas a base do trabalho está pronta. Enfim, é um projeto que eu gostaria de estender para outros clubes. Ele começa como um livro, hoje ele é aplicativo justamente pela facilidade, né? A gente atualiza isso online, isso é maravilhoso. O jogo acabou, não só acabou, durante o jogo eu já estou atualizando lá todos os jogos do Corinthians, e era um projeto que eu queria estender para outros clubes. E, infelizmente, tem um investimento em cima disso, você colocar um aplicativo desse em pé. Nós conseguimos colocar em 2014, nunca mais vimos esse investimento de volta, então não dá, claro, para multiplicar isso por 12, 13 grandes clubes, mas para mim seria o ideal que nós tivéssemos, porque eu acho que o futebol, a base do futebol são os clubes, né? A partir dos clubes, um dia a CBF vai acordar para isso. A partir dos clubes você tem a história dos jogadores, das competições, da própria seleção brasileira, né? De tudo. Então hoje o Almanac é um aplicativo fechado, a pessoa paga lá uma quantia por mês, por ano, uma quantia bem básica, bem menos do que o Netflix, que é a minha base para hoje em dia, e pelo menos a gente está sobrevivendo. O meu objetivo é que o projeto sobreviva e quem sabe um dia evolua para os outros grandes clubes brasileiros também, né? Nós temos gente fazendo pesquisa sobre os clubes, poderíamos até ter uma parceria com essas pessoas, enfim. O grande problema é a viabilização econômica. Como nós não conseguimos por publicidade, eu estou cobrando diretamente das pessoas e pelo menos o projeto tem se mantido em pé, só em troca do meu trabalho, do meu esforço. Enquanto for isso, não tem nada, a gente trabalha, a gente se esforça, só não dá para pagar para manter, né? Bom, Celso, novamente obrigado, viu? Obrigado pela disponibilidade, inclusive já são mais de uma hora aqui que a gente está conversando. A gente adorou, né, Felipe? Eu posso estender essa fala para você também, né? Não, pode, sem dúvida. Gostaria de agradecer também de ter se disponibilizado a bater papo com a gente estava super afim de fazer. Eu tinha discutido isso em outros momentos, né? E, foi mó barato, né, Marrei? Obrigado, Celso. Obrigado por ter passado essa manhã com a gente batendo papo. Prazer foi meu, Felipe e Cláudio. Se vocês precisarem, a gente está aqui, estou falando com vocês aqui direto do meu arquivo de informações. Maravilha. Obrigado, viu, Celso?
Um abraço para vocês. Muita sorte, sucesso com o podcast e com todos os projetos que vocês tocarem. Obrigado, valeu. Não por isso, um abraço. Bola no fundo, dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Bola no fundo, dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Bola no fundo, dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé. Bola no fundo, dribou Mané, bola na rede, gol do Pelé.